Insegurança no relacionamento é falta de intimidade entre duas pessoas, né? Entre uma conexão real entre o casal, sabe? Porque a própria insegurança, ela já vem do medo. Exato. Né? E o medo, ele cria um muro com as pessoas, né? Então, por isso que o relacionamento é tão difícil também, né? Porque exige isso muito da gente. Sim, é o que mais desperta, né? Sim, é o que mais desperta a insegurança, porque, querendo ou não, no relacionamento você coloca o seu coração, é como se você pegasse o coração da pessoa, né? Tipo assim, pega o seu coração, vem aqui, cuido, e você faz a mesma coisa com a pessoa, né? Exatamente. E aí, dependendo, você fica assim, tipo assim... Você tem um monte de trauma. E se sabe projetar ainda, porque assim, né, não é como se o mundo pegasse o coração assim, entendeu? Não é assim que as coisas funcionam, né? Tipo assim, o mundo, ele pega teu coração, pisa, entendeu? Regaça todo. Tu tem que não ter coração. Pega a faca e pá, entendeu? Aí quando você vê, tá ali um pedaço de carne, assim, sabe? Tipo assim. E corajoso mesmo é quem ainda tem coragem de amar mesmo depois de uma experiência dessa, né? E eu acho que o nosso relacionamento, como todos os meus relacionamentos, eu fui desafiada, né? A gente foi desafiado a fazer isso. Então, é como se fosse uma mistura, né? Tipo assim, vão ter raras pessoas que vão deixar uma luz acesa, assim, né? Na sua vida e que vão te dar esperança, né? E a gente meio que se agarrou nisso, né? E eu acreditava no amor mesmo assim. Porque eu acreditava no amor? Porque eu falava, cara, eu sou uma pessoa muito honesta e verdadeira com as pessoas. Então, se eu existo, deve ter alguém que é tão maluco quanto eu, entendeu? Sim. E que vai honrar a minha verdade, que vai me honrar como eu honro as pessoas, entendeu? Porque eu sou uma pessoa muito profunda, eu sou amável, sabe? Tipo assim, eu tive que aprender isso, né? Exato. E quando eu aprendi isso, de fato, eu comecei a atrair uma pessoa que também, né? Sim, eu também tinha essa crença assim também, de que eu ia ser amado. E no meio de 8 bilhões de pessoas, no caso, porque eu era, tipo assim... Denção, exatamente. Eu pensava isso, não é possível alguém nesse mundo vai ser capaz de me amar. Sim, exatamente. E começou com você se amando, né? Exatamente. E porra, mano, tipo assim, querendo ou não, quando você fica inseguro, todo mundo fica inseguro, não tem problema estar inseguro, né? Tipo assim, foi um termo no nosso relacionamento também, insegurança, assim, sabe? Tipo, uma das sombras que subiu muito, né, também foi sua insegurança, assim, também você é um pouco mais novo, né? Eu sou uma mulher que chama muita atenção. Exato. Eu sou uma pessoa que... se destaca. Te brilha. Gente, sorry. Obrigada. Mas é verdade. Eu sou uma estrela. Exato, exatamente. A Thalita é muito sábia, então foi justamente... Só que ver o sol do Teletubbies aí, isso. Com a cara do bebê assim. Mas é. Então, tipo assim, e por eu ter essa energia assim, né, muito impactante, pelo fato de eu ser muito real e ter minhas perspectivas e tal, né, então eu sabia que o homem do meu lado ele tem muita autoconfiança, né, e o Joel se mostrou autoconfiante não porque ele não sentia ciúmes, porque isso é impossível, todo mundo sente, a gente é filho de narcisista, né, a gente tem essas dinâmicas disfuncionais na família, então a gente vai ter traumas, né, então a segurança, ela nasceu de um lugar de vulnerabilidade, falar, ó, eu estou com ciúme, estou me sentindo inseguro, aí a gente, né, vê, da onde que vem essa insegurança, aonde isso remete à sua infância, aonde está a raiz verdadeira por trás, né, realmente tem a ver com o meu comportamento, tem a ver com projeção, sabe, a gente investigar, né, tipo assim, essas verdades e ter coragem também de ser honesto, né? Porque eu acho que às vezes a gente sente vergonha de falar que tá sentindo tal sentimento, que tem medo de ser ridicularizado. Isso, ou não ser ouvido, né? Porque é uma experiência que a gente tem na nossa família. Exatamente. Então eu acho que realmente essa falta de intimidade que falta nos relacionamentos que já começa. Sim, que já começa com nossos pais, sabe? Tipo assim, são relacionamentos superficiais, a gente acha que não mais são. Né? É muito assim, a gente atribui um significado tão profundo às coisas, entendeu? Que a gente, às vezes, com uma perspectiva de alguém que nunca teve algo diferente, acha que é um banquete, mas quando você vê lá na frente, né, com outro olhar, né, você vê que eram migalhas, né?
Então, por exemplo, eu sempre achei que meu relacionamento com minha mãe fosse muito íntimo, né? A gente achava que a gente tinha conversas profundas e não sei o quê, sabe? E hoje em dia, tendo conversas profundas com você de fato, né? E me sentindo compreendida, escutada e intimamente como se você me sentisse, sabe? Como se a minha dor fosse a sua. É que nem, tipo assim, quando eu começo a chorar e você pode estar, sei lá, fazendo as suas coisas, você me vê chorando, você na hora, você vê o que aconteceu, sabe? Você me dá presença. E eu lembro que minha mãe, muitas vezes, ela não percebia que eu tô chorando, e outras vezes me culpava por estar chorando, e demais às vezes eu tava chorando por causa dela, entendeu? Sim. Então, tipo assim, ela nunca validou minha dor, né? Tipo assim. É vice-versa, né? Porque Exatamente, igual. E é justamente isso, não. A minha mãe dizia que todo mundo era substituível, logo ela que tinha 3 filhos, então imagina isso, competição. Como se fosse um objeto. Exato. Sim. E são esses relacionamentos superficiais que eu falo mente como se a gente fosse objeto. Acho que quando você trata outra pessoa como objeto, você já é superficial. Né? Porque você não está lidando com objetos, você está lidando com um ser humano, você está lidando com seres que sentem profundamente. Né? Exato. Então a única coisa que diferencia a gente de máquinas, né, justamente é isso, a gente sentir profundamente, né? Com o nosso sistema nervoso, tudo é feito para sentir, né? Então a forma como a gente sente é muito única no universo, assim, sabe? Então não que outros seres não sintam, sabe? Sim. Mas a gente tem um potencial de sentir profundamente muito maior do que de outros seres às vezes, Sim. né? E pelo fato de a gente ser tão sentimental, né? Porque a gente é a criança interna, a nossa essência é a criança. Saber lidar com nossas emoções, nossas sombras, com nossa dor é muito, muito importante, porque é um segredo para tudo. É um segredo para você ter sucesso no seu relacionamento, para você ter sucesso na sua empresa, para você ter sucesso, né, em qualquer coisa que você vai fazer, sabe? Essa insegurança é de você se envolver com pessoas que vão ter empatia pela sua insegurança, né? Eu tenho empatia pela insegurança do Joel, ele tem empatia pela minha, a gente tem empatia pelas nossas dores, que a gente sabe que não são julgamentos que a gente faz, porque tá contando dele, não. É porque a gente realmente tá em dor, em estado de dor. E quando você tem um relacionamento íntimo com a pessoa, você sente que é verdade o que ela fala, porque você tá conectado com as emoções dela. Porque você tá conectado com as suas próprias emoções, exatamente. Não teria como o Joel estar conectado com as minhas emoções se não tivesse conectado com as próprias. E aí, infelizmente, a gente vive numa sociedade onde vai pegar um cara como o Joel, que né, tipo um homem, de fato, né, não é nem um menino, e vai falar, é gay, sabe? Tipo assim... Emocionado, chorando, não sei o que mais. Foda. Sim, e qual é o problema? Tipo assim, todo mundo se um homem chora, se o homem não fosse feito pra chorar, você não teria as glândulas ali, as coisas que precisa pra chorar, entendeu? Então, é muito importante a gente entender que ser vulnerável, que nem... Sou uma mulher muito forte e independente, assim, o João me conheceu assim. Sim. Só que a gente entendeu que para ser forte e independente, você não precisa arrancar o seu lado, que é fraco e sensível. Exato. Você vai ser as duas coisas, você vai ter o seu lado que é super independente, que sabe fazer as coisas, vai ter o lado que às vezes vai ser um bebezinho, entendeu? Exato. E que precisa de cuidado, entendeu? E que precisa ser mimado às vezes, né? Então é sobre esse equilíbrio. Então as pessoas elas acham, porque fulano ele não é bom em matemática, não é bom na escola, ele é burro. Não, cara, às vezes é um gênio da mecânica, entendeu? Às vezes é um gênio de vendas, às vezes é um gênio do marketing. Exato. Tá ligado? Tipo um artista foda pra caralho, entendeu? Tantas outras coisas pra ser genial, entendeu? E aí você tá no lugar errado, sabe? Então é muito importante a gente se envolver com pessoas, a gente pode ter essa intimidade de fato, né, onde a pessoa te sente de fato, te escuta de fato, né, para seu desenvolvimento emocional, para tudo, né, e é isso que vai trazer cura, e isso é um relacionamento saudável, sabe, gente? Então, a gente satisfaz muito, eu vejo muitos relacionamentos superficiais, onde é muito fotinha, muito textinho, mas não são casais que de fato, né, desceram o próprio inferno, né, tocaram as próprias sombras e que renasceram de lá, né, que foi o que a gente fez. E qualquer casal que eu vejo, né, que é bem sucedido de fato, são pessoas que fazem isso. Exatamente, passaram pelo inferno. Sim, que tocam as próprias sombras, né, que estão dispostas a sujar as mãos com as sombras do outro também. Exatamente. Entendeu? E não querer flores o tempo todo, sabe? Então, e isso que nosso relacionamento de fato é flores a maior parte do tempo, porque não tem por que o universo mandar espelhos gigantescos com brigas, entendeu? Porque a gente não fica botando as coisas embaixo do tapete, então quando as coisas elas vêm, não é tipo assim, aquela sujeira, bum, na nossa cara.
É às vezes uma coisinha ali, entendeu? Exato. Uma coisinha, um trauminha ali, entendeu? Às vezes Exato. acumula uma coisa assim, entendeu? Claro. Mas a gente vai aprendendo também. Então, nos primeiros anos era bem mais, agora Bem já é mais, bem né? menos, entendeu? Mas o importante é esse crescimento contínuo, né? E sem intimidade, gente, se eu não tenho um parceiro que eu posso me abrir emocionalmente, se eu sentir, por exemplo, assim, eu vejo muitas mulheres, por exemplo, inseguras, né? Às vezes, quando o parceiro, na presença do próprio, né, do parceiro e tal. Isso. E se você tá de um lado de um parceiro, e vice-versa também, você tá do lado de um parceiro que vai acolher a sua dor, entendeu? Você também vai acolher, você vai olhar, você vai falar, não, é um pensamento que é de tal lugar, né, depois eu me abri com um fulano sobre isso, e a gente juntos, a gente vai sentir essas emoções, né, e pronto. Isso é o que um casal saudável consegue fazer. Agora, um casal que ainda não tocou as próprias sombras, né, vai começar a projetar, vai ter briga, sabe, vai ter projeção, vai ter... Vai explodir a bomba. Vai explodir a bomba, exatamente. Uma bomba que não tem nada a ver com o parceiro, e sim algo que já começou, né, lá de quando a gente era bebê, quando a gente era muito tempo, exatamente, né. Mas é isso, gente, eu sempre incentivo, né, tipo assim, ser sincero com o parceiro, né, se você quer ter um relacionamento bem sucedido, busca fazer isso, ser sincero, né, aprender a ter um relacionamento com você, principalmente, né, porque afinal das contas, se você, por exemplo, é uma pessoa que não sabe acolher suas emoções, não tem como você atrair um parceiro que vai fazer a mesma coisa. Ou tipo assim, às vezes atrai um parceiro porque ele reflete um lado que sabe, mas você não descobriu esse lado, você não tocou esse lado, né? Você não sabe se abrir? Você não sabe se abrir e a pessoa tá se abrindo ali e fica tipo, né? Então, se relacionar é a coisa mais difícil do mundo, mas também é a coisa que mais faz a gente feliz de fato, né? Que preenche o vazio, né? Porque quando você tá perto de pessoas que você tem algo íntimo, não tem como você se sentir vazio, sabe? E mesmo quando você se sente, tem alguém ali que senta com você no seu vazio. Isso, exatamente. E aí automaticamente já preenche ele, né? Exatamente. Então, a única coisa que pode preencher nosso vazio é a conexão. E essa conexão, obviamente, você vai ter com pessoas ao seu redor, mas é uma conexão que você vai criando consigo mesmo e só tocando as próprias sombras isso é possível, né? Não tem como você querer ter um relacionamento super de almas gêmeas, íntimo e profundo, né? Consigo mesmo. Sem ter isso consigo mesmo e sem estar disposto também a criar essas raízes profundas, isso, né? Então, o nosso relacionamento é como se fosse uma árvore, né? Isso. Então, ao a gente fazer esse trabalho profundo, tocar nossas sombras, a gente criou raízes muito profundas que sustentam o quê? Um tronco grosso, pesado, exato, grande, galhos fortes, né? E frutos pesados e suculentos e gostosos, né? Então, quando as pessoas veem nosso relacionamento, né, de fora, quando elas se perguntam o que a gente faz, é isso, mano, o segredo é isso, é shadow work, é se abrir, conversar Trabalhar bastante trauma. Conversar constantemente. Exato. Se tá sentado com a pessoa, não guardar isso pra si. Isso. Né? Vulnerável mesmo, né? E Joel, tipo assim, por ser homem também, né, porque eu acho que os homens, eles têm um pouco mais de dificuldade em se abrir, né, pela sociedade também falar, homem não chora e blá blá blá. Isso que eu ainda sou um homem desconstruído. Sim, exatamente. Sim. Né? Então, de se fechar, né? Tipo isso. Assim, eu tenho um problema, em vez de compartilhar, não tô colocando um problema jogando no colo da pessoa. Exato. Mas se abrir e falar, cara, eu tô com esse problema aqui, assim, assim, assado, e compartilhar isso com a pessoa, porque às vezes até no compartilhar você cria ideias e cria Exato. Coisas que você não teria se você guardasse pra você mesmo. Dois cérebros pensam bem melhor. Exatamente. Então não é sobre, você é um peso na pessoa. Não vai, você era um peso na vida da sua mãe, do seu pai, que te fizeram sentir um peso, entendeu? Mas na verdade, tu vai se tornar um peso segurando esse peso, porque a pessoa vai ficar com aquela carga energética. Você fala de experiência própria. Né? Isso, exatamente. Ó. Sim. Quando eu tô falando, quando eu falo, é sempre. Mas é exatamente isso, né? Sim, aí fica acumulando aquele negócio. Aquele negócio, exatamente. Sim, e aí fica pesadão, assim. A gente fala que é coisa de densão. Exato. Coisa de densão. Mas quando a gente é denso, né? Sim. Quando a gente replica essas coisas. Mas é sobre conseguir observar, né? E corrigir. Né? E aí você vai ter um parceiro do seu lado que você vai se transformar, você vai renascer, porque a única constante do universo é a mudança, né? E que vai te acompanhar nessa jornada. E eu sempre falo, né? A fonte ela não une pessoas, ela une propósitos. Exato. Então, quando você é fiel a si mesmo, quando você segue seu propósito e as pessoas que a fonte coloca, né, na sua vida, elas vão justamente te acompanhar nessa jornada, né? Porque o seu propósito vai precisar de pessoas que te apoiam nele, né? Tem uma
Uma rede de apoio, né, pra fazer acontecer. Isso, exatamente, né? E ter principalmente o gênero masculino, né? Porque Sim. o gênero masculino é muito importante dentro de uma mulher, assim, sabe? Tipo, é muito triste, assim, a gente ver a sociedade, né? Que hoje em dia só respeita mulheres quando elas são, fazem dinheiro e... Sim. Cara, é que os caras estão tão traumatizados de ser usado pela própria mãe, entendeu? Ser sugado, que qualquer mulher é interesseira. Sim. E aí o problema é que os caras, eles não conseguem, né, lidar com a dor de olhar pra mãe como ela realmente é, né? E aí a gente ou coloca aquela máscara na mãe, minha mãe é perfeita, maravilhosa, ela me ama, entendeu? Se fragmenta, coloca no subconsciente da sombra, né, que foi toda a dor que ela causou, e aí projeta essa dor em outras mulheres, né, enquanto vê a própria mãe como Ele não consegue se emocionar. Aí não consegue se toda mulher emocionar. é ruim, Exatamente. menos a mãe perfeita. E quer me usar, exatamente. Né? Então, subconscientemente, os caras nem conseguem exaltar uma mulher, não conseguem levantar uma mulher, né? Por exemplo, uma dança. O homem, qual é o papel do homem numa dança, né? É levantar a mulher na hora que a gente faz aquelas camboretas, né? Assim, é guiar a mulher, entendeu? É erguer ela, dar palco, entendeu? Digamos assim, né? Mas quem se destaca é a mulher, todo mundo olha pra mulher. É como se o homem fosse um condutor, assim, sabe? Uma rocha, assim, na qual... A base, né? A base, exatamente, na qual você se apoia ali, né? E, infelizmente, muitos homens não conseguem fazer isso justamente por causa da ferida, né, que tem em relação à própria mãe, né? O que também é um motivo pelo qual não existe intimidade entre os casais, porque, né, um homem que tem esse tipo de mãe não consegue ter intimidade com a mulher enquanto estiver projetando as feridas da própria mãe nela, né? Então, é como ter intimidade com o próprio abusador, não tem como, né? E por isso que, né, o shadow work ele acaba se tornando realmente a base do sucesso de um relacionamento, né? E também é um relacionamento que não tem duas pessoas que fazem isso, realmente tá fadada a fracassar. Exatamente, é fadada a fracassar, entendeu? Porque é que nem tu falou, a metáfora do caminho, né? Exatamente. E aí as pessoas elas falam, você separou por causa de briga, você separou por causa de dinheiro, por causa de... Não, você separou porque não estava disposto, né, a lidar com os espelhos da sombra que né, desperta no outro. Né? Então, porque nenhum relacionamento é perfeito, gente. Tipo assim, nenhum relacionamento, nenhum parceiro vai ser perfeito, vai vir, sabe, pronto. Sim. Sabe? Tipo assim, vai trazer, né, compatibilidade, a gente tinha os mesmos sonhos, as mesmas visões, valores, essas coisas. Conhecimento. Isso, despertou. Outro, exatamente. A nossa alma que você conheceu e tal. Mas não ia privar a gente de ter que fazer o trabalho, né, que tem que ser feito. Então, sendo alma gêmea ou não, a gente tinha que ser corajoso o suficiente de trabalhar nossos traumas de infância. Exatamente, trabalhar nossos traumas de infância. Sabe, gente, mas no seu parceiro você vai sempre projetar a sua família. Sempre, exatamente. Sempre. Até porque a pessoa se torna sua família, né? E qual foi a sua primeira experiência de família? E a maior parte das pessoas está fragmentada, né? Sim. Tipo, nem... Se lembra da experiência familiar. Exatamente. Nem se lembra da própria infância, né? Sim. Então... E não é normal, tá, gente? Não é normal, exatamente. Tipo assim, é o maior, na verdade, sinal de abuso extremo na infância, né? Quando a gente não se lembra. Exato. A gente tem recortes, assim, a gente baseia toda a nossa infância em recortezinhos que a gente... Que conta nos dedos, às vezes. Que conta nos dedos, exatamente. É o que eu fiz, por exemplo. Sim, que a gente fez. E a humanidade toda também. Exato. Né? Mas é isso, gente. A intimidade no relacionamento é a base, assim, sabe? E intimidade não tem nada a ver com sexo, né? Exato. É a intimidade emocional mesmo. Que é a mais difícil. Que é a mais difícil, ser né? vulnerável. E ela só é atingida quando duas pessoas realmente se mostram vulneráveis e conversam, sabe? Exatamente. E se você busca se conectar mais consigo mesmo, é só dar uma olhada no nosso site. A gente tem diversos produtos e serviços lá para ajudar vocês a se empoderar. Perfeito. Então até a próxima, gente. Tchau.